Olá pessoal, eu sou Marcelo, nós estamos aqui gravando mais um vídeo para os nossos amigos no nosso canal do Jesus Rede Vivo, dentro da sessão 100% Chico Xavier. Pessoal, será que existem referências a extraterrestres na obra do nosso querido Chico Xavier? Já pararam para observar isso? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vou pedir para o nosso Ney colocar para nós aí a chamada da nossa sessão e depois a gente conversa sobre isso, tá bem? Manda aí, mano Ney. Então, pessoal, vocês sabem que dentro da nossa doutrina espírita, um dos princípios básicos da nossa doutrina é a pluralidade dos mundos habitados, assim chamada por Allan Kardec. Ou seja, para nós espíritas, é algo bastante já natural e está no nosso senso doutrinário de que existe realmente vida organizada fora do nosso planeta Terra, não é? Allan Kardec vai citar essa situação tanto no Livro dos Espíritos, né, como vai utilizar a Revista Espírita, né, que era uma forma que ele utilizava para trocar ideias e que ele manteve ativa até o seu desencarne junto à comunidade dos primeiros espíritas. Ele vai citar, inclusive, entrevistas com espíritos à época, falando das condições de vida nos outros planetas. Então, para nós, isso é um ponto básico, até doutrinário, levando em conta, pessoal, que entre tantos milhões de planetas, um universo tão amplo, tão vasto, que a gente mal tem ideia do seu início, do seu fim, não seria a Terra um planeta que até em comparação com os outros nós podemos considerar um planeta que seria pequeno, sem importância nenhuma, o único local onde haveria vida organizada, vida com seres criados por Deus, não é? Então, para nós isso é um ponto, inclusive, doutrinário. Nós não temos dúvida nenhuma a respeito desta situação. Na obra do Chico, gente, nós vamos encontrar, se a gente for observar e citar, em muitos dos seus livros existem referências a seres que habitam em outros planetas, em outras esferas. Inclusive, o nosso Chico Xavier, nós ouvimos isso numa palestra, ele é talvez o primeiro líder religioso de viva voz e junto, através da TV, na época do programa Pinga Fogo, lá na Rede Tupi, que foi um programa de grande audiência, lá na década de 70, ele é o primeiro líder religioso a tocar no assunto, né? A falar a respeito da vida nos outros planetas. Ele faz citações sobre a Lua, sobre o trabalho que o ser humano poderia desenvolver na Lua e que talvez, quando chegássemos a esse ponto de tecnologia, essa seria a plataforma que nos permitiria entrar em contato com os seres de outros planetas. Quem sabe a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia? Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios num futuro talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Nos livros existem referências, então vamos parar para pensar. Anotei aqui para vocês. Por exemplo, o livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, nós vamos ouvir a narrativa, que é um livro fantástico, gente, que merece sempre um estudo e um reestudo, a respeito dos exilados de Capela. Vocês devem lembrar, seres que habitavam um mundo de condição superior à nossa, que viveu o seu momento de transição também para um mundo de regeneração, e havia ali alguns milhões de espíritos que não se adaptaram, não se adequaram à condição nova do planeta, e por isso, pela misericórdia divina e sob a custódia amorosa de Jesus, foram transferidos para a Terra
e aqui, dentro de um processo ainda que era um mundo primitivo, não é? E com a chegada deles, realmente dá aquele impulso que os historiadores não conseguem compreender bem, porque num período de tempo tão curto, a humanidade sofreu uma transformação tão grande para melhor. Então, já é uma referência a seres de um outro planeta, né? Que vieram, logicamente, transferidos em espírito, isso é importante, e que aqui começaram a reencarnar-se na Terra, promovendo também, junto ao nosso planeta, um progresso que se verificou nas diferentes áreas. É uma citação. Nós temos uma citação importante também, falando de Emmanuel, no seu romance Renúncia, que é um romance maravilhoso que fala lá de Alcione, ou de Alcione, né? Tem um acento lá, uns pronunciam Alcione, outros Alcione, que é um espírito que nós admiramos, né? Ela que havia sido, logo posteriormente à época de Jesus, no livro 50 anos depois, a admirável Célia Lúcius, e que retorna no século XV como Alcione para o planeta Terra a fim de ajudar o seu grupo familiar. Ela estava já estagiando, gente, devido à sua condição espiritual, num planeta ligado a Sírios, uma outra esfera, uma outra situação, e de lá ela reencarna na Terra. Então, realmente, se nós fôssemos pensar, é uma extraterrestre, não é? Vamos pensar no livro também, o primeiro livro da psicografia do Chico, que é Cartas de uma Morta, não é, da sua mãe, Dona Maria João de Deus, em que Dona Maria relata que fez uma excursão espiritual a Saturno, e lá encontrou vida organizada, que ela descreve com detalhes no seu livro, não é? Importante também. Gente, no livro Crônicas de Além Túmulo, no capítulo 24, Humberto de Campos, também esse espírito que se comunicava com tão belas lições através do nosso Chico, ele fala que na época da Segunda Guerra Mundial houve uma reunião no mundo dos espíritos, onde haviam representantes de grande sabedoria dos planetas que nós conhecemos, de Marte, ele fala de Saturno, etc., que compareceram ali tentando, de alguma forma, colaborar para que a paz se fizesse na Terra, numa linda crônica que está lá no capítulo 24. Gente, nós temos assim a impressão que a obra que vai nos falar de uma forma mais assim clara a respeito dessa situação dos planetas e dos orbes no progresso é o livro Obreiros da Vida Eterna. Vocês devem recordar André Luiz, ele participa de uma reunião onde haveria um espírito de alta hierarquia, se apresentaria ali junto a estes irmãos nossos, já no mundo espiritual, não é? Através de um processo que nós podemos chamar, entre aspas, de uma materialização, né? Porque envolve matéria de uma maior vibração que se apresentou numa matéria de menor vibração. O superior desceu até os inferiores lá no mundo espiritual. Uma página muito linda que consta lá no Obreiros da Vida Eterna. A quem André Luiz dá o nome de Asclépios, não é? Que na antiguidade era conhecido como o deus da medicina, era o nome dado ao deus da medicina. Ele se manifesta, passa orientações, emociona muito a todos pela condição evolutiva diferenciada daqueles espíritos que estavam ali na região da casa transitória Fabiano de Cristo, da irmã Zenóbia, não é? Vocês vão ter oportunidade de ler com mais detalhes. E André Luiz fica tão assim admirado da condição de Asclépio, gente, que ele fala, será que é um espírito que chegou no topo da escala evolutiva, tal? E os benfeitores, o mentor que estava ali, começa a explicar para André Luiz, e ele faz uma projeção, gente, que é muito interessante, porque ele diz assim, que Asclépios, embora a elevação que ele caracterizava, era ainda um mentor ligado à Terra. Olha que bacana, gente. E que ele, com certeza, espírito, aspirava por servir, por representar a Terra, junto às comunidades gloriosas que operam junto a Marte, junto a Saturno. Aí o André Luiz já fica assim surpreso e o mentor continua. Aqueles que lá estão nessas comunidades gloriosas, deixa eu olhar aqui para não me perder, eles também anseiam por representar estas comunidades junto às assembleias que regem o nosso sistema solar. Então ele vai tecendo uma escada, como aquela escada simbólica de Jacó da evolução, vocês lembram disso?
Então querem esses que aqui, nós estamos na Terra, os que estão superiores, desejam servir lá nas comunidades que representam o sistema solar. Aqueles que estão lá no sistema solar, com certeza aspiram servir a Deus, nosso Pai, junto àqueles que sustentam a constelação de Hércules, que é uma constelação enorme da qual o nosso Sol faz parte. E os que estão na constelação de Hércules também desejam, num futuro distante, servir a Deus naquelas comunidades que representam todo o nosso sistema galáctico da Via Láctea. Imaginando que, como a Via Láctea, existem outros e outros e outros. Então, André Luiz para e pensa assim, com aquela noção de infinito e de progresso, eu fiquei ali refletindo. Ou seja, a evolução vai se dar cada vez mais numa ascendente até nós atingirmos a condição de espíritos puros, e lá, talvez, como espírito puro, deve ter também as suas graduações e a evolução é permanente. Mas trazendo isso para o escopo do nosso assunto, gente, o que se implica da literatura do nosso Chico? Sim, existe vida nos outros planetas, existem espíritos lá, que aí nós não temos essa noção, porque logicamente a forma com que eles se apresentam é diferenciada de acordo com as condições daquele planeta, não é? Mas certamente ali também existe os períodos em que o espírito está em experiência no planeta, os períodos em que ele está no mundo espiritual que circunda esse determinado planeta. Para nós, quanto a isso, não há dúvida, não é? E junto à Terra, que é o planeta de expiação e provas, outras esferas progridem constantemente, sejam aquelas em condição primitiva, não é? Uma condição ainda pior que a Terra, aqueles que estão iguais à Terra e aqueles que estão em condição superior. Mundos de regeneração, mundos felizes, que aí permeiam o nosso espaço, conforme as palavras de Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro da Codificação. Bom, então, este ponto nós introduzimos com os nossos amigos. Agora, gente, vamos fazer uma outra reflexão. Isso tudo, ele não tem absolutamente nada a ver, não é, com a questão dos OVNIs, por exemplo. Né? É lógico que o Espiritismo dialoga com todas as ciências, os grupos de conhecimento ao seu redor. O Espiritismo não tem portas fechadas para ninguém, não é? Isso é muito importante nós considerarmos na nossa doutrina. O Espiritismo não fecha o entendimento para nenhuma situação que busca entender a vida, compreender a vida ao seu redor. Nós estamos sempre abertos ao diálogo. A doutrina espírita não pode ser fechada em si mesma. Mas é lógico, quando você pensa, por exemplo, na ufologia, né, que é o estudo dos UFOs. E que são os UFOs? São os chamados OVNIs por nós, os objetos voadores não identificados. Quando nós paramos para pensar naqueles processos de abdução, de pessoas que são levadas para determinados lugares, aí é um outro campo de entendimento, com o qual, nas obras mediúnicas, nas obras da codificação, não existe, pelo menos, nenhuma ponte. Nós não vamos ver nessas obras nenhum relato de seres interplanetários que, porventura, tivessem vindo até a Terra, feito alguma visita dentro do nosso contexto de espíritos reencarnados. Vocês percebem que existe aí nessa questão dos OVNIs aquela história que nós sempre falamos para os nossos amigos, que é um passo à frente do que nós já temos com as obras mediúnicas e com a codificação. O que precisa acontecer para nós darmos um passo à frente? Nós precisamos aguardar o próprio desenrolar da história. Isso não quer dizer, gente, que nós, de repente, um tempo até relativamente curto, não sejamos visitados por estes espíritos, por estes seres, melhor dizendo, os chamados alienígenas aí, de uma forma mais ostensiva, que eles venham até nós, que eles se identifiquem, que de repente eles travem. Não quer dizer isso, nós não estamos dizendo isso, né? O que nós estamos falando é que nesse momento, dentro da nossa proposta de encarar a obra do Chico como nosso limite de compreensão e de entendimento, nós não temos este relato. Vocês percebem? Então, quer dizer,
OVNI, ufologia, isso é uma outra coisa. Ah, o Espiritismo não pode dialogar com isso? Pode, porque vai ir de encontro a um ponto, como nós falamos no começo da nossa fala, que é o princípio básico da doutrina, a pluralidade dos mundos habitados. O pessoal que estuda ufologia, que estuda essas ciências ligadas a esses tipos de exame, eles estão partindo desse mesmo princípio que nós, não é? Mas estão entrando num campo onde buscam confirmar, né, essa possibilidade. Inclusive vocês devem acompanhar na TV aquela questão dos que tentam provar que os deuses eram astronautas, né? Isso tem muito no History lá, alienígenas do passado, né? Todos esses programas que são interessantes como forma de reflexão, mas que nós temos que tomar cuidado, né? O que importa para nós é saber que nós somos todos partes da mesma família universal, né? Todos espíritos criados pelo mesmo Deus, todos que estão regidos pela mesma lei divina ou natural, não é? Agora, esse próximo passo da questão desse contato imediato aí do terceiro grau, nós partimos para essas questões da ficção, da Guerra nas Estrelas, né? Ou de Jornada nas Estrelas, que é do meu tempo. Nós ainda temos que esperar os acontecimentos, não é? Porque, como dizia Kardec, né, nós conversando com a nossa Isabel, ela frisou isso para nós, que a gente esquece, embora a gente cite muito, mas a gente esquece o quanto é profundo. É melhor você rejeitar as 10 mentiras, não é? Desculpe, rejeitar 10 verdades do que aceitar uma só mentira. Então vamos esperar o desenrolar dos fatos. Nesse instante da nossa história, por enquanto, essa questão da comunicação nossa, encarnados, com seres de outros planetas, ainda está na esfera das cogitações, em fatos que são confidenciados, cujo testemunho é apenas a própria pessoa que passou pela situação, embora existam muitos casos, mas nós precisamos aguardar. Então nós vamos dar aí o nosso joinha, né? Dizendo que sim, existem referências na obra do Chico à vida extraterrestre. Existe vida nos outros planetas, nas mais diferentes condições, não é? Continuamos dialogando com todos os campos de conhecimento, porque essa é a obrigação do Espiritismo, assim pediu Kardec, para nós acompanharmos a ciência, e conforme essas descobertas forem se tornando mais patentes, certamente somente confirmarão a verdade da codificação. Gente, aquele abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.